No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação, Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos começando, com a graça de Deus, mais uma edição do Direito e Cidadania, pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030 no dial do seu rádio, e também com live no perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu no Facebook. A direção geral é de Geraldo Dannenberg, direção adjunta da Betânia, recepção a Marileia e, na técnica, o Fonseca. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo um cidadão canguçuense, lá do 3º distrito de Canguçu, onde nasceu, e que tem uma história de vida para nos contar como integrante do Exército Brasileiro. Estou me referindo ao parente, ao amigo, ao cidadão, ao líder comunitário, hoje, Solano Almeida Vargas, nome de guerra, Sargento Almeida, a quem nós damos as nossas boas-vindas e passamos a palavra para a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, estimado amigo. Muito obrigado, meu prezado amigo. Nos consideramos praticamente irmãos, parentes, tá? É um prazer estar aqui hoje nesse programa, tá? E quero te cumprimentar o Henrique, cumprimentar toda essa briosa equipe da nossa Rádio Cultura, não é, Cláudio? E aqui estou atendendo esse convite, do qual me honra muito, para o seu programa. E o meu bom dia também a todos os nossos rádio-ouvintes da cultura também, né? Mas é assim, tudo bem, graças a Deus, é um prazer. O prazer é nosso. O nosso programa, o título dele já diz, né? Direito e Cidadania. E não há dúvida, inquestionavelmente, que o Exército Brasileiro é uma instituição que, salvo danosas exceções, é uma escola de formação de cidadãos, de homens de bem. Tu tens uma vida, Solano, dedicada ao Exército Brasileiro. E é sobre esse assunto que nós vamos falar. A tua experiência nascendo lá no 3º de Canguçu, filho do tio Ari, da tia Santa, e depois para o mundo, para o Brasil, desempenhando diversas atividades em prol desse sentimento, às vezes um pouco esquecido, que é o amor pela pátria, o patriotismo. Esse nunca te faltou. Então nós gostaríamos que, pelo menos nos primeiros minutos do programa, tu fizesses um apanhado da tua trajetória de vida como militar do Exército Brasileiro. Bom, meu professor, meu caro amigo, tá? Claudiomar. Pelo Exército Brasileiro, eu, na realidade, não estou autorizado a me referir sobre determinados assuntos do Exército Brasileiro, que são assuntos que competem somente ao alto comando. Eu, como sargento, não tenho essa autonomia, mas posso, com certeza, dizer da minha experiência de 31 anos e 6 meses que lá fiquei. E iniciando, eu queria já dizer
da forma com que falaste, das tuas palavras, endossando as tuas palavras pelos termos a nível de exército, que, para mim, o Exército Brasileiro é a maior escola de civismo que temos no Brasil. Eu, na minha vida, na minha formação intelectual, na minha formação depois de menino, como se diz, né? Eu só tenho a agradecer ao Exército Brasileiro, a quem devo muito, muito mesmo nesta vida. Tenho 4 filhos formados em boas universidades, tá? E tudo isso devo ao Exército Brasileiro, que me acolheu quando para lá fui para o Exército. Eu nunca tinha sequer adentrado aos portões de um quartel. Nem conhecia. Eu saí daqui de Canguçu com 13 para 14 anos e fui para Rio Pardo, morar na casa de um parente do meu pai para poder estudar lá, porque aqui eu já tinha concluído o 4º ano primário na escola da minha querida primeira professora, que parece que é a base da gente na vida, os primeiros professores, né, que nos ensinam o beabá. Tá? Então, quando completei o 4º ano, lá na escolinha André Puente, da dona Lúcia Sampaio Jardim, minha querida professora, que era bem como se fosse a minha própria mãe, porque sempre me aconselhou que eu deveria continuar estudando, que eu não parasse. Porque sempre tirei boas notas. Então, recebia dela, tá, sempre os conselhos e procurei botar em prática. E quando surgiu essa oportunidade de continuar estudando, aí eu fui para Rio Pardo, teve um tio do meu pai, que veio em férias nessa época para cá, para Canguçu, e foi lá para a casa da irmã dele, que era minha avó, né, o tio Ladislau Duarte. E aí perguntando sobre o colégio, e eu fui e disse que tinha concluído o 4º ano primário, mas que achava que ia ter que parar, porque meu pai, na época, como era normal lá fora naquela época, está muito diferente agora, né, Cláudio? Então, meu pai tinha gado, tinha ovelha, tinha campo, mas não tinha aquela condição de dinheiro líquido na mão para poder pagar um hotel para mim, né, por mês aqui, para mim continuar estudando. Eu queria continuar. Aí esse tio pegou e disse: papai, não, mas para aí um pouquinho, eu vou levar esse guri comigo, vai parar na minha casa e vou matricular ele no Colégio dos Padres lá em Rio Pardo. Tá? E foi assim. Aí quando o tio Ladislau falou, e o papai, pois é, mas Rio Pardo naquela época era muito longe, você levava 2 dias daqui de Canguçu a Rio Pardo, porque a gente tinha que sair daqui, pousar em Encruzilhada, e Encruzilhada no outro dia pegou um ônibus que ia para Santa Cruz, que deixava a gente em Rio Pardo, veja só, né? Aí eu fui, já disse, papai, não, papai, me deixa, eu quero ir continuar. Então eu fui para lá, e foi assim. Aí veio a época, tá? Segui estudando lá até o período de ir para o Exército. E vim aqui, me alistei, estava na época de me alistar, me alistei, fiz a inspeção de saúde, etc., e fui classificado para servir. Muito bem. Aí foi dia 15 de maio, veja uma coisa, hein? Dia 15 de maio de 65, parece que tudo foi ontem, não é, Cláudio? E aí fui embora para lá, nunca tinha entrado dentro de um quartel. E cheguei, como os outros fizeram, tá? Cheguei, graças a Deus tive bastante sorte. Cheguei, fiz curso junto com outros amigos aqui de Canguçu, Theo Becker, deve ter sido teu conhecido, sim. Edson Lessa Goulart, Dalmo Schiavon, entre tantos outros, mas vamos falar assim daqueles com quem a gente já tinha maior amizade. E aí fizesse curso para cabo. Aí, exatamente. Aí fui classificado pelo grau intelectual que eu já trazia, que eu estava estudando lá no Colégio, estava já na 3ª série ginasial, naquela época é diferente agora, né? Na minha época era assim também.
terceira série ginasial e vim concluir no Colégio Diocesano aqui em Pelotas. Tá? Depois, aonde vim concluir meu ginásio, para depois ir para a escola técnica. Mas a tua formação profissional técnica é da hoje IFSUL. Sim, hoje era da querida, que hoje o Sebastião até fez, inclusive, uma reportagem, porque ele também foi da Escola Técnica Federal em Pelotas. Era um orgulho para a gente quando a gente falava em escola técnica, né? Porque era a maior escola de formação técnico, a nível técnico, da América. Era formação em comunicação. Não, a minha formação foi em eletricidade e eletrônica. Aí depois eu fui fazer comunicações no Exército, exatamente porque já estava fazendo eletricidade e eletrônica. Já num complemento. Exatamente. Então, aí eu fui para o curso de cabo, já fui classificado. A gente fazia uma prova de chegada, deve lembrar, né? E naquela prova fui aprovado e dali já me matricularam em curso de cabo. Daí há 2 meses começou o curso de cabo e dia 28 de outubro, tá, concluí o curso e fui promovido a cabo, aonde iniciei a minha trajetória. Tá? Na tua trajetória, tu servistes em diversas unidades, diversas organizações militares no país. Poderias referir a tua experiência, pelo menos nas que mais te destacaram, Solano? Olha, Cláudio, eu vou te ser bem sincero. Como diz um velho ditado, diz que a gente, quando passa para outra, lá para a Estância Grande São Pedro, que tem um retorno depois, segundo dizem os entendidos, né? Só para teres ideia, para início de assunto eu te digo, se realmente, quando eu passar lá para a Estância São Pedro, se tiver um retorno, eu vou ser soldado do Exército Brasileiro de Comunicações outra vez. Até o dia de hoje, o Exército está no meu peito, dentro do meu coração. Tá? O Exército, para mim, é uma grande família mesmo, e só tenho boas lembranças do Exército. Iniciei aqui em Pelotas, de Pelotas depois, porque eu, quando saí cabo de infantaria. Aí fui fazer curso depois, de 2 anos que estava lá, 3 anos que estava lá, fui fazer curso de comunicações em Cachoeira do Sul, que foi dali que saí, depois que me deu as condições de ser sargento. Mas foi um percurso por diversas unidades. Fora do estado. Fora do estado. Sim, eu, inclusive, quando amarrei os meus coturnos, depois vou retroceder um pouquinho, eu estava, acho que deve dar uns 5.000 e poucos quilômetros daqui, eu estava na belíssima capital, no meio da Amazônia, a cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Uma belíssima cidade, em 2 partes. Tem a cidade antiga, tem a cidade mais nova, mais moderna agora, uma cidade com todas as condições, uma cidade universitária, em tudo. Muito, 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 muito lindo. Calor, bastante. A gente no início estranha um pouco, mas depois a gente se adapta e aí fica muito bom. Tá? De lá, quando voltei, tá? Foi onde amarrei meus coturnos, mas tive que ainda vir me apresentar aqui no QG da 8ª Brigada. Ficasse um tempo aqui no QG? Fiquei. No QG eu já tinha servido aqui no QG, porque eu tive também na cidade no oeste do Paraná, cidade de Cascavel. Na cidade de Cascavel eu tive 3 anos e meio, mais ou menos, lá também. Uma belíssima cidade. O estado do Paraná é uma coisa maravilhosa, parece outro país dentro do Brasil, em todo sentido, Cláudio. É muito bom, mas, como nessa vida, a gente tem as movimentações que, às vezes, movimentam com a gente por necessidade da função do indivíduo, que se faz necessário em outras unidades, e aí a gente tem que deslocar. Outras vezes a gente pede para ir para outra unidade que a gente queira ir. Então, vou dizer uma coisa, para mim,
até o dia de hoje, sempre vai ser pro resto da minha vida. Foi uma experiência que eu tenho uma dívida para com o Exército Brasileiro, que vai comigo para onde eu for, pode ter certeza. O Exército Brasileiro é 90% de parte da minha vida. Serviste em Jaguarão também. Ah, sim. Tem outras cidades também que eu já pulei, né? Servi em Jaguarão durante 12 anos. Só saí de Jaguarão nesses 12 anos, 6 meses para fazer curso. Fiz um curso em Brasília também. Sim, então, não dá para a gente pegar todas. Mas uma parte histórica também da tua vida foi integrando a guarnição de fronteira lá no Chuí, né? No Chuí. Eu, quando eu voltei do curso de comunicações, sempre que a gente faz um curso, o que ocorre? Quando a gente volta, se é aprovado, a gente passa a ser o mais moderno dentro da função da gente, né? Eu cheguei de volta do curso, quando fiz o curso de comunicações em Cachoeira do Sul, e aí, nessa época, o Exército guarnecia a fronteira por terra, tá? Chuí do Chuí até Livramento, mas a nossa missão era de Santa Vitória até a Barra do Chuí. Então, como eu cheguei... Onde deixasse grandes amigos. Aonde deixei grandes... E temos grandes amigos lá também. Hoje, né? Lamentavelmente, não temos mais o Edgar Melo. É verdade, rapaz. Que pena, né? Que se tornou teu amigo antes de se tornar meu amigo. Vê como o mundo é redondo, né? É verdade, rapaz. Uma olha, grande liderança. E uma coisa que quero dizer até, agradecendo exatamente essa oportunidade de fazer aqueles amigos, agradecendo ao amigo aqui que me levou pela primeira vez, não pude ir, lembra? A primeira vez, no segundo ano, aí fomos chegasse para lá, reencontrasse, o Pontal da Barra, né? Olha, reencontrasse inúmeros amigos. É verdade, bem assim. O doutor, nosso grande amigo... Que te chama de coronel, o doutor Raul Rota de Oliveira. Quando eu falar com ele, eu vou dizer para ele, olha, doutor, dentro de pouco tempo agora eu vou ter que botar uma cobrança aí, fazer o Cláudio Márcio um jeito de cobrar, porque essa enorme promoção que ganhei do amigo, meu Deus do céu. Mas é uma tudo pessoa coisas que tem um carinho muito coisas grande. que a gente nunca mais vai esquecer, não é, Cláudio? Muito lindo. Então, a minha vida... Dali, como do outro, era um pouco aqui, até porque a minha função é a mesma função do teu guri, que ainda é sargento, não saiu oficial ainda, né? É suboficial. Ele é sargento, porque é o último posto da carreira, antes, né? Então, isso. E a gente nunca Tá sabe que é engraçado, Aí ele vai sair em seguida, novinho, intelectual como ele é, e agora da forma que estão as promoções, certamente ele em seguidinha está saindo promovido. Que assim seja, meu querido amigo. Então, eu e ele somos da mesma função, nós somos de comunicações 273, que é o número final da nossa função, que é eletrotécnico de comunicações, né? Muito bem. Solano, participasse da ACISO. Participei. Depois vem a justificativa da pergunta. Ação Cívico-Social do Exército Brasileiro. Exatamente. Participei por 2 vezes, sendo que uma vez eu estava até cotado para sair, não sabia nem para onde ir, mas estava cotado para ir para algum lugar, onde um amigo meu, que morava aqui em Canguçu, que já é falecido, ele foi, inclusive teve até na Amazônia, junto com os estudantes, né? E que não consigo entender determinadas coisas que acontecem, Cláudio. Agora eu vou ter que começar a falar mais rapidinho, né? Mas tá bom. Então, tá não consigo entender determinadas coisas que acontecem. É que coisas maravilhosas como os ACISO, como o Projeto Rondon, como é que acabam com tudo isso, Cláudio? O Projeto Rondon eu tive oportunidade de participar dele. Pois é, eu participei de um finalzinho de um e depois já no outro ano aí participei da Ação Cívico-Social, que desmembrou-se do Projeto Rondon, porque ficou só numa pequena região que estava precisando muito, que era Arroio Grande e Erval. Então eu fiquei junto com os estudantes que participaram com nós, um grupo de estudantes da FURG, da Universidade Federal aqui de Pelotas. Aquilo era um projeto, Cláudio, que até o dia de hoje
Eu não consigo entender por que algum governante extinguiu um projeto daqueles, onde levavam saúde, era levavam interdisciplinar. cultura. Né? Exatamente. Era interdisciplinar, era tudo, né? Exato. Esses dias eu falava com meu filho, o Henrique, que nos acompanha aqui, embora as câmeras não estão pegando, mas está aqui com a gente, hoje é advogado, trabalha junto comigo, e eu contando para ele o que a CISO fazia, né? Exatamente. Era uma coisa fantástica. Fazia. Olha, aqueles alunos que iam, dentista, psicólogos, médicos, quer dizer que alunos, né? Mas tudo em fase de penúltimo e último ano. Então, iam para dar atendimento mesmo. E o Exército que dava o apoio logístico a este pessoal que se deslocava. E aquela comunidade mudava de perfil depois que a CISO trabalhava. Mas ali, né? Com certeza, até porque tinha trabalho dentro dos colégios também. Então, tinha trabalho dentro dos colégios também. E o trabalho pelo interior, que hoje as prefeituras fazem com os postos de saúde fora da cidade, era exatamente aonde o Exército levava aqueles estudantes, aqueles alunos das mais diversas categorias profissionais para fazer atendimento, como de dentista, psicólogo e médico e professores também. Era muito importante isso aí, claro. Prevenção de saúde, né? Prevenção de saúde, sem dúvida nenhuma. Então iam psicólogos, iam professores, onde iam dar palestras de como deveria ser para as pessoas, aquelas mais do interior, que muitas vezes a criança se cria sem ter acesso a vir a uma cidade. Então, um projeto maravilhoso que até o dia de hoje, não, entre tantos, né? Até o dia de hoje, não consigo entender o porquê que acabou. Embora tu não possa dizer, eu posso. Esses projetos existiram de uma forma muito marcante na época do chamado regime militar. Sim. E depois, quando veio a chamada democracia, esses dois projetos sociais de destaque nacional e internacional, pela sua importância, mencionados inclusive nas Nações Unidas, foram extintos. Quando, na verdade, porque eram bom para o povo, Cláudio. Me desculpa te interromper, mas estou olhando aqui no nosso tempo. Eu não sei, eu tenho uma impressão, ouvindo hoje determinados políticos falarem, do jeito que a gente vê, o tratamento que é dado ao órgão mais importante da nossa vida, que é a educação e cultura. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que, em primeiro lugar, um país, para se dizer país, tem que investir maciçamente na educação e cultura, porque dali vem o que é a boa saúde, dali vem a boa segurança, enfim, vem um mundo diferente. Eu tive, graças a Deus, a sorte de ter trabalhado lá no estado do Paraná, onde eu lecionava à noite também, porque eu lecionava matéria técnica. Eu sou sargento, não sou professor, mas tenho formação técnica, então lecionava na escola do Senai eletrotécnica à noite. Lá, só para ter ideia, os jovens, tá, rapazes e moças, fazendo faculdade, iam para a escola do Senai à noite estudar curso técnico para o dia de amanhã, quando formados na universidade, levarem o conhecimento prático. Então, muito diferente do que acontece aqui com nós, né, na nossa região. E o que me chama a atenção, veja bem, que a coisa mais importante é deixada de lado, que é a educação e cultura. E sabe por quê? No meu ponto de vista, não sou o dono da verdade, mas me parece, e me perdoe as pessoas que discordaram do que eu vou dizer, me parece que grande parte dos políticos neste país, principalmente na área federal, que é quem decide, porque a Câmara é o maior polo de política do Brasil, é uma Câmara de Vereadores, mas quem decide mesmo tudo é em Brasília.
Então, lamentavelmente, o que dá para a gente entender e o que eu sinto por determinadas coisas que são tiradas das pessoas, ou seja, a miséria do salário que pagam para um professor, a miséria do salário que pagam para um enfermeiro, a miséria do salário que pagam para um policial. É uma barbaridade. Então, o que significa? No meu ponto de vista, para completar o meu raciocínio, me parece que povo, quanto menos culto, melhor massa de manobra por cada hora do voto. Concordo plenamente contigo. A dependência, o clientelismo, são dois cancros da nossa sociedade que são retroalimentadas pelas elites de poder, né? Exato. Mas estamos chegando, só quero justificar por que eu fiz a pergunta se o Sargento Solano havia integrado esses dois programas, Aciso e Projeto Rondon, porque são dois programas de natureza social que existiram e marcaram uma época no Brasil. E como ele integrou a Aciso, eu sabia disso, os ouvintes não sabiam, isso nos dá uma explicação por que o Solano está sempre envolvido em causas sociais, porque ele aprendeu isto dentro do Exército Brasileiro. É verdade. Aprendeu a se dedicar ao próximo. Exatamente. Há bem poucos dias nós fizemos e ainda estamos fazendo uma grande campanha em favor de duas pessoas pobres, idosas, que estão bastante adoentadas, agora até foram removidas para Pelotas. Ah, né? Já foram? Que bom. Pelo que eu fiquei sabendo. Não interrompendo por causa do passado, rapidinho, só para dizer, estou a teu dispor, meu amigo, sempre que surgir uma oportunidade de poder ajudar o próximo, eu estarei sempre à tua disposição. Pode já lançar o meu nome já de primeira quando acontecer isso. Eu tenho certeza e gratidão por isso. E então isso justifica, está na formação do militar, hoje aposentado, Sargento Solano, essa sua vocação em favor do trabalho social e comunitário. Uma coisa que ele não disse, mas em todos os municípios em que ele passou, ele se envolveu com a PAI, ele se envolveu com entidades sociais de todas as naturezas, tá? Sempre exercendo um papel, além de profissional, mas um papel comunitário. Solano, 1 minuto para as tuas despedidas. Muito bem, muito obrigado. Meu amigo, exatamente. Eu sei que o tempo em espaço rádio é mais curto do que, como se diz, do que coice de galinha, né? É Mas, antes de tudo, Cláudio, só quero completar uma pequena coisinha, bem com pouquinhas palavras, tá? Deixar essa, que eu tenho certeza que não é o teu ponto de vista, não como advogado, mas como professor, que fosse uma vida toda professor, tá? Por que acabar com moral e cívica quando tiraram? E fui hoje a gente professor de moral e cívica, fui professor de USPB. Então, que coisa maravilhosa eu te fazer essa colocação, tu sabe, da necessidade que estamos vivendo. Nos dias de hoje, a nível educacional, a falta que moral e cívica está falando, porque hoje em dia se fala muito em direito, mas não se fala em deveres. Não. O problema é esse aí. Mas, meu professor, muito obrigado, meu querido, como nos consideramos irmãos, tá? Muito obrigado por esse convite, foi uma honra ter participado, tá, nesse programa e principalmente muito obrigado por todas as palavras que falasses sobre a minha grande família que eu tenho, que é o meu querido Exército Brasileiro. Muito obrigado, meu amigo, um grande abraço. A gratidão é nossa, que Deus siga te iluminando a tua caminhada e que tu consigas sempre fazer as tuas ações em favor do bem-estar de indivíduos e da coletividade como um todo. Chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania, querendo Deus, e certamente Ele quererá. Semana que vem estaremos aqui com mais uma edição do nosso programa. Um beijo, um abraço, todos no coração de cada um. Tchau.
Da mesma forma, meu abraço no coração e beijo no coração de cada um. Muito obrigado. 12 horas e 1 minuto.